Então vamos nós. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a esse Pai de amor, de bondade, de misericórdia. E rogar a Ele nesse momento. Senhor, permita nesse momento, Senhor, que os bons espíritos, que os espíritos sábios, prudentes, benevolentes, que os espíritos instrutores, orientadores, possam estar conosco, Senhor, como nosso anjo guardião, nos orientando, nos instruindo, permitindo que possamos assimilarmos a aula, Senhor, todas as orientações para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Que a sua paz, Senhor, que o seu imenso amor se faça presente agora e para tudo e todo sempre. Que assim seja. A qualidade dos fluidos. Tudo, as flores, as plantas, são fluidos. Então, toda a nossa natureza são fluidos mais rarefeitos, fluidos mais densos e mais pesados. As pedras são fluidos que mais aglomerados, mais fechados. E após as plantas, quando elas morrem, elas deixam novamente os fluidos das flores, de tudo aquilo que morre volta novamente ao fluido atmosférico da Terra. Então, tudo aquilo que tem na Terra, ela produz vida, ela produz crescimento e aprimoramento. Então, tudo isso é fluido. O fluido ambiental da Terra. Tem o fluido ambiental nosso próprio fluido, nosso pensamento influencia na vida da terra, na vida do vegetal, na vida dos animais, na vida dos homens. Tudo aquilo que pensamos vai ter uma influência. Vamos viver essa influência. A maldade, ela cria vírus, bactérias, doenças, enfermidades. O fluido bom, o fluido positivo, ele cria saúde, alegria, felicidade, esperança, tudo aquilo que é de bom. Então, os fluidos têm qualidade. O pensamento é um fluido, o pensamento é uma energia. Todo o movimento do nosso pensamento, nós estamos elaborando uma energia, para o bem ou para o mal. Os movimentos mais secretos da alma. Aquilo que você pode esconder, aonde você quiser dentro da sua alma. A hora que você pensa, você emite raios. Esses raios do pensamento podem e se cruzam sem se confundirem. Então, se eu quero comunicar meu pensamento positivo com a Eli, ele vai até Eli. Pode estar quilômetros e quilômetros de distância, ele vai até lá. E se eu desejar ardentemente uma maldade para Eli, esse fluido vai até Eli e ela vai registrá-lo também. A diferença está que o meu pensamento bom vai fazer ele ficar melhor, mais inteligente, render o seu trabalho, render seus estudos, e ela ficar bonitinha, sentir menos dor. E se eu movimentar um fluido para Eli de ódio, de raiva, ela vai ficar perturbada, vai ter dificuldade de estudar, dificuldade de fazer as aulas, vai ficar lelé da cuca, pensa, não pensa, acha, não acha, perde a página, perde aqui, lê, não entende, volta a ler de novo, não entende, porque o fluido ruim, ele escurece, é como uma névoa, é como uma fumaça, é como uma tela que não deixa ver direito. Por essa razão que se chama a educação, o aprimoramento da alma, para que nós não vamos emitir essa impureza mental para prejudicar as criaturas. Isto é ciência
espírita. Ciência espírita. Então, comece a pensar como espírita verdadeiramente como espírita. A qualidade dos fluidos está na Gênese. Criamos imagens fluídicas que refletem no nosso envoltório. Então, eu vou falar uma coisa porque é bastante interessante. Então, quando você quer, por exemplo, uma casa, você todo dia pensa naquela bendita daquela casa, daquele apartamento, e você cria essa imagem da casa e do apartamento. E se você quiser um carro, você vê todo dia, você fica sonhando com aquele carrinho, com a bicicleta, com a moto, fica com o cachorro, qualquer coisa que você vai plasmando o teu pensamento. Vai plasmando. E quando chega um médium com uma sensibilidade aguçada, ele não adivinha, ele lê. Ele lê na sua aura espiritual aquilo que você quer. Então, ele vai falar assim, você quer um carro, você quer um apartamento. Você gosta de fulano, é uma mulher loira, porque toda hora você está pensando na loira, na loira, na loira. Ele reflete, pode não ter todas as características, mas vai ter a imagem. Nosso pensamento cria imagem. Então, um médium, ele pode ver, ele pode registrar. Só que médium tem que entender que ele registra, vê, que é uma condição de crescimento. E eu diria para você, aprendiz, que fale muito pouco daquilo que você vê, a não ser que você esteja entre amigos e pesquisadores. Mas não fica falando na rua, em qualquer lugar, porque você não é uma pitonisa. O que Kardec falou? Que espiritismo não era adivinhação. Espiritismo, nós não estamos lá como pitonisas. Espiritismo é uma ciência de pesquisa. Se você vê, você começa a pesquisar. O desenvolvimento da sua capacidade de ver, que vem de sucessivas e sucessivas reencarnações, aprimorando. É uma virtude da alma. Então, nós temos que compreender que a ciência espírita, ela é desenvolvida e aprimorada pela vontade e o desejo do médium. Eu estou falando sobre mediunidade, porque a maioria das pessoas são médiuns. E é para compreender mesmo isso que eu estou falando. Porque senão eu podia falar, para nós espírita, para todas as criaturas. Mas eu vou falar para o médium, que ele vê, que ele sente, que ele pressente, que ele tem toda a impressão do frio, do calor, do mal-estar, do cheiro, de tudo. Isso faz parte do seu crescimento. É sua essa conduta. E você só aprimora isso que você já tem de beleza. E se você for ruim, você desmancha você mesmo. Dissolve as suas maldades. Dissolve as suas imperfeições. Que é isso que você tem que fazer, se você quiser melhorar. Então, nós temos que entender que eu posso tirar todo o mal de dentro de mim e colocar toda a luz que eu desejar. Sou eu que faço essa transmutação das trevas para a luz. Podemos ler os pensamentos de outra alma viva ou morta. Todo mundo pode ler os pensamentos. Por quê? Quando nós morrermos, nós vamos ler os pensamentos dos mortos e dos vivos. É um meio de fala, é um meio de comunicação. Só que determinados pensamentos, quando nós temos um pensamento superior, os espíritos inferiorizados, eles não adentram aos nossos pensamentos. Precisamos estar mais ou menos no meio padrão, na mesma sintonia, para que possamos invadir a outra mente. Tem que haver um entendimento. Por isso que quando o médium recebe um espírito sofredor, doente, obsessor ou maligno, ele tem que deixar, de alguma forma,
em completar aquele sentimento, aquela irradiação, para passar por uma análise do fluido do pensamento, do espírito comunicante. Se ele é bom, se ele é mau, se ele é perverso, se ele é vingativo e qual é o fluido que vem até ele. É assim que se desenvolve e aprimora a mediunidade, através da pesquisa dos fluidos ambientais, fluidos espirituais. Ver que não é perceptível pelos olhos do corpo. Então, todos nós, quando oramos, de ordem geral, nós conseguimos ver. De ordem geral. Só que esta visão, ela é rápida. A nossa visão, ela é muito rápida, é um segundo. É como se passasse uma foto na nossa frente e logo em seguida ela acaba. Há aqueles médios que vê aqui na lateral. E aí, se ele virar, ele não vê mais. Porque ele vê por uma sensibilidade. Então, a visão é da alma. Quando nós vemos no mundo dos espíritos, é a alma que vê. Mas nós temos, às vezes, a percepção de ver isso a nível de corpo físico. Porque nós temos uma organização adequada para isso. Então, o médium tem que estudar e aprender, entender quem é ele. O que ele já fez por ele em outras reencarnações? Desenvolveu o quê? O que você fez por você na outra encarnação passada? Quais foram as virtudes que você tinha? Quais as suas imperfeições? E é isso que você vem trabalhar agora, nesta reencarnação. Nós agimos sobre os fluidos ambientais. Agimos, falamos e pensamos. O fluido ambiental da nossa casa, ou aonde nós estamos, nós agimos sobre esse fluido. Você fala, você age. O bem e o mal, ele age. Então, não adianta a pessoa falar assim, ai, na minha casa ninguém xinga. Tudo bem, pode não xingar com a boca. Mas aqui, se o pensamento é ruim, maléfico, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, não adianta chegar e falar, ai, na minha casa eu não permito que ninguém xinga. Mas a pessoa vira as costas e te xinga mental. É a mesma coisa, não mudou nada. Então, a educação da mente e a dissolução dos fluidos maus e perversos é o que nós temos que aprender para vivenciarmos uma vida mais justa, mais nobre, mais correta. Isso que é importante. O efeito moral desses pensamentos. O ódio, ele faz um mal muito grande. Os dardos do ódio, eles batem no perispírito, no nosso duplo etéreo, no corpo físico. São como bolinhas de chumbo. E se você não tirar, não orar, não pedir, você vai ficar doente. O ódio é uma vibração muito densa e pesada. Por essa razão, nós aprendemos com Francisco de Assis a modificar o ódio e transformá-lo em amor. Então, isso são tirar, queimar, desintegrar as partículas escuras e negativas para que elas se tornem luminosas, como o amor. A inveja é um fluido que quebra, que machuca, que agride, que arranha. A agressividade da inveja ela é muito grande. Porque a pessoa quer aquilo que é seu para ela. Então, ela invade você. Ela invade a sua casa. Quando nós temos aí os 10 mandamentos que falam, não cobiça nada do teu irmão. Nem a casa, nem o boi, nem a vaca, nem o servo, nem a serva, e nada que lhe pertence. Então, nós, espírita, vamos aprender
que nós temos que orar por nós, pela nossa casa, pelos nossos filhos, pelos nossos entes queridos, por aqueles que estão na nossa casa. Médium, para de se preocupar com a vida dos outros, para de se preocupar com a vida dos vizinhos, para de se preocupar com a vida de quem quer uma pessoa, a não ser que ele peça para você. Toda vez que um médium invade com seu pensamento a vida dos outros, nós usamos a força de atração. Presta atenção no que eu estou falando. Toda vez que você invade a vida dos outros, você puxa para você a desgraça do outro. Vai lá e pode puxar a raiva, o ódio, a vingança, o desamor, os trabalhos feitos, as magias, feitiçarias, brigas, discórdia, e joga na tua cabeça. Aí você acredita que um Pai Nosso, uma Ave Maria, você vai tirar. Isso não vai acontecer. Você vai ter que ficar ali com a tua equipe de trabalho, no mínimo 40 minutos. No mínimo. Recolher tudo aqueles espíritos raivosos, bravos, infelizes, porque você trouxe para a tua aura espiritual a desgraça do outro. Então você tem que pensar, você tem que entender como que isso ocorre. Por isso que médium não pode se intrometer na vida dos outros. O médium, para se intrometer na vida dos outros, ele precisa de uma autorização e de uma mega equipe de trabalho que o proteja nessa caminhada. Que não deixe cair nada na sua cabeça, porque vai cair. Vai cair. Ai, era se tem algum meio de eu ir e voltar. Não, você vai sofrer consequência. Você entrou na chuva, você vai sofrer. Você entrou na lama, você vai sofrer. Você entrou num bloco de cimento, você vai sofrer. Você entrou numa enxurrada, você vai sofrer. Agora, você foi porque quis de livre e espontânea vontade. Agora, como é que você vai sair? Aí são os 400. Quem vai te ajudar você a sair daquela chuva, daquele tornado, daquele furacão de ideias e de pensamento? É isso daí. Quem vai te ajudar? Quem que vai te ajudar a sair da lama, da enxurrada? Quem? Aí você, ai, Deus é bom. Lógico que Deus é bom. Deus deu inteligência para você solucionar os problemas. E aí? Você está pronta? Sua inteligência, sua capacidade, sua equipe de trabalho, sua equipe de resgate, está todo mundo preparado, bonitinho, organizadinho, para fazer o resgate? Ou você vai entrar de alegre? Por esta razão, a maioria dos médiums, a maioria. Aí eles falam, eu sou médium. Aí um protetor ou alguém fala assim, você tem que fazer caridade. Aí ele começa a se intrometer na vida dos outros. Estou falando para nós espírita. Se outras religiões, outros credos, quisessem intrometer, problema do dirigente. Problema do dirigente. Mas os espíritas também têm uma falha. Os dirigentes também têm uma falha. Porque eles também querem pegar os médios e fazer um trabalho, uma assistência, fazer os médios entrar na vida dos outros. Arrebenta os médios, principalmente os médios novos e aprendizes. Por quê? Ele vai uma vez, duas vezes e tudo aquilo vai na casa dele. Porque ele não soube tirar, não tinha equipe de trabalho, não soube dissolver os fluidos, não soube desmagnetizar, não trabalhou corretamente dentro das bacias de desintegração de fluidos. Não socorreu adequadamente os espíritos. Então vai sobrar para ele. Ele vai ficar cansado, acabado, vai trazer para a casa dele toda aquela desgraça. Então, médium tem que trabalhar com os seus protetores. Tem que aprender a trabalhar incorporado.
Porque se ele não dá conta do recado, ele necessariamente precisa de uma incorporação para que ele se liberte daquele fluido. E você não vai se libertar disso aí em 5 minutos. Quando você cai numa barra funda dessa daí, você leva algumas horas de prece, até dias de prece. Aí vai falar, se você não der conta, a obsessão, fala que quando não der conta, você precisa de um terceiro. Com certeza. Aí você vai ter que procurar um outro médium, uma outra pessoa, com uma escala superior a você, moralmente superior a você, para socorrer aqueles espíritos que você trouxe para você. E essa parte da ignorância dos espíritas é muito grande. Porque toda vez que nós interferimos numa pessoa, o fluido nosso vai e volta. Porque nós usamos a irradiação e nós trazemos para nós todo esse fluido. Isso vai no trabalho de cura. Então, o médium, que ele trabalha num trabalho de cura, ele tem que ter alta precisão de alta limpeza fluídica. Não é porque terminou o trabalho de cura, ele fala, Pai Nosso, Ave Maria, está pronto. Não, ele tem que limpar, ele tem que retirar o local, o ambiente. Porque as pessoas vêm ali e lançam para fora toda a sua desgraça, sua dor, sua doença, seus obsessores e tudo mais. Então, o médium tem que aprender a perguntar para o protetor. Médium tem que perguntar, eu posso fazer isso? Eu estou pronta, eu estou preparada? E ele vai dizer sim ou não. Então, o médium tem que ter esse conhecimento de que aonde ele pôr a mão vai sofrer as consequências. E isso em qualquer religião. Em qualquer religião. Estou falando para os espíritas. Mas se aqui tiver médiuns de outra religião, estou dizendo a mesma coisa para ele. Não se intrometa na vida dos outros, porque vai sobrar para você. Estude a sua mediunidade. Espiritismo vem falar diretamente para os médiuns. Quais as consequências? Espiritismo fala para todas as religiões, para todos os credos, para todos os médiuns. Quais os conflitos, qual é o problema da obsessão, da gravidade dos fluidos, dos pensamentos das criaturas dentro do nosso lar. Então, se você cuidar do seu lar, eu já te dou 10. Porque teu lar é a parte mais importante. E se você cuidar de você, perfeito. Você é a pessoa que não pode deixar nada cair em cima da sua cabeça. Você tem que estar pronto para qualquer atividade espiritual, a qualquer hora e a qualquer momento. Então, você vai encontrar, para retirar o ciúme, o orgulho, o egoísmo, a violência, a hipocrisia. Tem que tirar esse fluido hipócrita, mentiroso. Então, nós vamos encontrar fluidos bons, que as pessoas vibram e nos amam. E nos respeitam. Esse fluido é doce, calmante, relaxante. A benevolência, o amor, a caridade, a doçura. Então, nós temos esse antagonismo de fluidos. E que médium tem que aprender, tem que estudar. Ele não pode deixar de não estudar e compreender os fluidos, como agem, que o fluido é a forma pensamento que vem até nós. Então, nós temos com a sensação do corpo físico, quando vem todos esses fluidos, excitantes, algo que nos deixa irritadíssimo, irritado, nos deixa fora de condições, desequilíbrio. Fluidos que podem ser doces, que nos acalmam de doçura, de tranquilidade, de benevolência. Esses fluidos são penetrantes, eles penetram em nós, são calmantes, adstringentes,
Esses fluidos prendem a nós, ligam em nós, juntam em nós, tem nós, unem em nós. Então, o médium tem que estudar, porque se ele não entender isso, que a forma pensamento, ela vem, ela te liga, ela te ata, ela te amarra, ela te prende. E se você não entender que tem fluido que faz tudo isso, você não se tira de você a hora que você está atado, que você está amarrado, que você está preso. Por quê? Porque você não acha, fica assim, fica ali. Ou você tira, ou conta por que não quer tirar. É mais ou menos assim. Os fluidos tóxicos, irritantes, fluidos narcóticos, que deixam o médium totalmente passado, doente do fígado, do estômago, do baço, do intestino, e aí vai por diante. Intoxica todo o corpo físico, intoxica a pele, dá alergia, dá doença, dá coceira, dá de tudo. Então, o médium tem que saber e entender isso. Tem fluidos reparadores, que vêm para curar. Esses fluidos para expulsar. O que é um fluido que você expulsa? É o fluido de repulsão. Repulsão. Você empurra para o lado de fora. Porque a nossa alma, todo o nosso corpo, todo o sistema funciona com atração e repulsão. O perispírito, nosso corpo físico, também trabalha com atração e repulsão, atração e repulsão. Então, tudo em nós trabalha dessa forma. E se você não entender isso, você ficará intoxicada, doente, com essa influenciação física no teu corpo físico. Usamos a força dinâmica do perispírito, que é a força de transmissão e repulsão. Então, nós transmitimos. E ela vai e ela volta. Podemos chamar de a lei de causa e efeito. Vai e volta. Assim somos nós. Mas essa ciência espírita, isso aqui que eu estou falando, é a ciência espírita. É isso que é ciência espírita. Ciência espírita não é a ciência dos médicos. Não é a ciência lá da Terra. Estou falando da ciência da alma. Estou falando como que a alma se comporta, e o perispírito se comporta. Como que vive os mortos, como que vive os vivos. A ciência espírita é o estudo da alma, do nosso comportamento na Terra. A qualidade dos fluidos na Gênese, leia na Gênese. Ação direta e capital no encarnado. Nosso corpo físico recebe a ação dos fluidos direta e em nós, com alta precisão. Os pensamentos têm um efeito que reage no nosso moral. O homem sente instintivamente. Então, aonde você vai ter nas reuniões onde pode absorver as forças morais. Então, se você estiver no meio de gente boa, nobre, justa, correta, você vai receber essas forças benévolas. Mas se você estiver numa reunião de bandidos, de pessoas más, hipócritas, mentirosas, falsárias, com segundas intenções, você vai sentir o fluido ambiental daquela reunião. E isso, se médium aprender, ele acaba se preservando de muitas coisas ruins, procurando não deixar absorver das reuniões maléficas qualquer intervenção nas nossas vidas. Ação direta e capital no encarnado, para recuperar as forças fluídicas que sofre a cada dia. O que eu, médium, tenho que fazer? Eu tenho que orar. Eu tenho que voltar o meu pensamento a uma emissão de causa de perdas reais de fluidos espirituais. Quando você ora, ou você entra nesses lugares sujos e imundos espirituais,
Você vai se sentindo mal, você soa, você começa a perder energia. Então, o médium tem que entender que é a hora que ele perde energia. Vai dando aquela fraqueza, aquele mal-estar, aquela perturbação. Você precisa orar imediatamente. Criar defesa no seu corpo físico através da prece. Não deixar ser invadido pelas vibrações negativas. Limpar, esterilizar, queimar. Higienizar imediatamente. É isso que chama o bem-estar físico e espiritual de um médium. É o médium previdente, é o médium sábio, é o médium com conhecimento. O homem tem necessidade de temperar nos eflúvios que recebe de fora. O que é retemperar? Se você perde lá fora, quando você chegar na sua casa, você se põe a orar. Começa a orar por você. Ora por você, ora pela sua casa, ora pelo espaço físico, até você ficar bem. Recolhe os espíritos. Chama seu anjo guardião, chama sua equipe de trabalho, chama seus protetores. É isso que médium tem que aprender. Então, onde você estiver e passar mal, o fluido que é ruim começa a perder energia, aquele local está contaminado. Então, procure se libertar daquela situação o mais rápido possível. Não fique com essa situação, porque se você deixar, você vai ficar doente. Vai ficar doente com os fluidos que vão se alojar no seu corpo, principalmente nas juntas. Vai dar infecções no seu corpo físico, em qualquer lugar, tá bom? Qualquer lugar vai dar infecção. Olha, uma boa noite para vocês.